ligar agora. Muito bem, meus queridos, nós estamos hoje com o pastor Josanã, que é o nosso líder de mordomia da divisão, e alguns irmãos aqui já conhecem o pastor, e é um privilégio, né, tê-lo conosco, porque a sua agenda é muito, muito cheia, né? Sempre está em viagens, e para a glória de Deus a gente conseguiu, nesse dia, a oportunidade de tê-lo conosco, tá bom? Então, a gente agradece aqui a presença do pastor Josanã, e que Deus continue te usando, né? Para que a gente possa estar mais próximo de Deus nessa manhã também. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Rosinaldo. Bom dia, povo de Deus. Alegria estar com vocês. Uma alegria poder participar dessa jornada que vocês estão fazendo. Rosinaldo, pastor Rosinaldo, muito obrigado pelo convite e a oportunidade. Está me avisando aí se o áudio ou alguma coisa der errada. Vocês estão lendo esse livro. Espero que esteja sendo uma bênção aí para a sua vida. Pelo que eu vi aí, o pastor Rosinaldo me enviou, vocês já estão no 11º dia dessa jornada. Leia esse livro. Esse livro é, um, é uma bênção. Eu sei que vai ser transformador aí para a vida de muitas famílias. Pastor Rosinaldo, eu não sei se você já recebeu da missão o livro em PDF e o áudio. Então, nós gravamos o áudio do livro, tem pessoas que gostam mais de ouvir, né, de escutar do que ler. Então, tem o áudio, você pode escutar o livro inteiro, todos os capítulos, e temos o livro também em formato digital, para você ler aí pelo celular, pelo tablet, mas leia, incentive as pessoas a lerem esse livro, eu sei que vai ser uma bênção. Eu quero fazer uma reflexão bíblica hoje com vocês, no livro de Oséias, capítulo 2. Abra sua Bíblia, em Oséias, capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos do livro de Oséias. Vamos pedir que Deus fale ao nosso coração. Oséias, capítulo 2. Antes de lermos, mais uma vez, oramos agora há pouco, mas já que estamos com a Bíblia aberta, mais uma vez, vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar para o teu povo agora pela manhã. Começamos as primeiras horas claras desse dia, já com a Bíblia aberta, colocando os nossos pedidos de oração em tuas mãos. E nesse momento pedimos que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, Santo Deus. Todos nós necessitamos da tua palavra e necessitamos que o nosso coração esteja aberto para recebê-la e permitir que o Senhor coloque ou retire do nosso coração, através da tua palavra, o que for da tua vontade. O livro de Oséias é um livro muito importante para o momento que estamos vivendo e pedimos que o Senhor use mais uma vez esse livro poderoso para falar ao nosso coração. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Você deve lembrar que a Bíblia, os livros da Bíblia, eles não foram colocados na ordem cronológica do tempo dos acontecimentos. A Bíblia, os livros da Bíblia, eles são divididos por temas. Então começam ali os 5 primeiros livros de Moisés, que nós chamamos de Pentateuco, que conta o início do mundo, né, da criação do mundo. Depois, os livros históricos, que contam a história do povo de Israel. Mas esses livros históricos, eles não estão na ordem dos anos, dos acontecimentos. Por exemplo, se os livros estivessem na ordem cronológica dos acontecimentos, dos anos, o livro de Neemias e Esdras deveria estar depois do livro de Daniel, porque Neemias e Esdras viveram depois de Daniel. Então, o livro de Esdras e Neemias está lá atrás, porque os livros da Bíblia foram divididos por temas. Como o livro de Esdras e Neemias contam a história do povo de Israel, então eles foram colocados lá atrás, junto com os livros históricos de Crônicas, de Reis, de Samuel. Depois dos livros históricos, começam os livros poéticos, que são os livros dos Salmos, dos Provérbios,
das frases, né, de Eclesiastes, de Cântico dos Cânticos, e depois vem os livros proféticos, que vai ali de Isaías até Malaquias. Os livros proféticos, eles têm uma característica muito diferente dos outros livros da Bíblia. Os outros livros da Bíblia, eles contam a história, eles inspiram, eles escrevem lá as músicas que Israel cantava nos Salmos. Os livros históricos, ou os livros proféticos, desculpem, os livros proféticos eram livros que Deus chamava homens e mulheres para escrever quando a situação de Israel estava muito ruim. Você não vai ter nenhum livro profético em que o profeta escreve assim: olha, Israel, parabéns, você está bem. Deus me chamou como profeta para dizer que está tudo tranquilo, que o povo de Deus está bem. Não, não existe isso nos livros proféticos. Deus só levantava um profeta quando Israel estava mal, quando Israel estava infiel, quando Israel estava afastado de Deus, quando Israel estava longe de Deus, quando Israel estava se perdendo. Aí Deus levantava um profeta. Você deve lembrar que tem vários profetas que escreveram livros, mas que os livros não vieram parar na Bíblia. Então você vai ver ao longo da Bíblia, várias vezes, profetas que a Bíblia revela que eram profetas, até que escreveram alguma coisa, como a profetisa Uda, mas que o livro dela, Deus não preservou na Bíblia, porque sabia que o que ela escreveu era útil só para o povo de Israel. Não precisava vir para a Bíblia, porque não seria útil para nós. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, o profético que Deus deixou ficar na Bíblia, aí esse você tem que prestar atenção. Porque se está na Bíblia, não é que Deus queria chamar a atenção só para a infidelidade e frieza espiritual de Israel. Se está na Bíblia, é porque Deus queria falar conosco através desse profeta. É porque a mensagem desse profeta, que era importante para a frieza espiritual de Israel, também seria importante para nosso momento de frieza, de descuido espiritual. Então, os livros proféticos da Bíblia, eles deveriam ser estudados com muita atenção. É o que diz lá em Crônicas: creia nos profetas e você vai prosperar. É por isso que eu coloco tanta ênfase na leitura desse livro, porque esse livro, diferente dos livros que eu escrevi, eu ando por aí, encontro pessoas que dizem: pastor, olha, eu li os seus livros, Herdeiros do Reino e Primeiro Reino, foi uma bênção para a minha vida. Eu agradeço a Deus porque foi uma bênção para a sua vida, mas quem escreveu fui eu, um homem que não é um profeta, que falei alguma coisa ali no escreveu alguma coisa no livro que eu posso ter errado, mas esse livro não. Esse livro aqui é inspiração bíblica. Foi uma profetisa de Deus que escreveu. Então leia com atenção esse livro, porque a Bíblia diz: creia nos profetas e você vai prosperar. A mesma coisa em relação aos livros proféticos da Bíblia. Foram inspirados diretamente por Deus e estão aqui para nos chamar a atenção. E todo profeta, Deus usava ilustrações para chamar a atenção do povo. Então, os profetas, eles tinham um ministério muito visual. As pessoas viam a vida do profeta, alguma coisa que ele fazia para chamar a atenção. Por exemplo, tem um profeta na Bíblia que Deus manda ele dormir por vários dias só de um lado na cama. Deus queria usar aquela ilustração para ensinar alguma coisa. Tem outro profeta que Deus mandou comprar, Jeremias, Deus mandou comprar um terreno perto de um cemitério, um lugar que ninguém queria comprar terreno. Deus tinha uma outra lição através dessa compra do terreno de Jeremias. Tem profeta, como Isaías, que Deus mandou ele ir lá na casa do oleiro, o lugar que fazia barros, vasos de barro, para ele aprender uma lição e ensinar para o povo. Então, cada profeta, Deus usou uma ilustração para, através dessa ilustração, chamar a atenção do povo de Israel. Mas nenhum profeta, Deus pediu uma ilustração tão dura e difícil como Oséias. Deus pediu para Oséias casar com uma mulher infiel. E era uma ilustração para o povo de Israel, para a infidelidade do povo de Israel. Imagina que ilustração tão dura que Deus pediu e o profeta Oséias aceitou. O profeta Oséias teve que casar com uma mulher infiel, porque Deus havia casado com uma nação infiel. Deus havia casado com pessoas infiéis.
com pessoas que iriam trair a Deus, queriam abandonar a Deus, queriam ser infiéis a Deus. Deus havia feito uma aliança. E, irmãos e irmãs, às vezes nós não entendemos o que é aliança. Nós pensamos que a aliança é isso aqui que a gente carrega no dedo. Não sei se você consegue ver. Isso aqui, biblicamente, não é aliança. Deixa eu explicar para você o que é aliança na Bíblia. Quando alguém entra na igreja para casar, entra sem isso aqui no dedo, não é verdade? Quando um noivo e uma noiva entram na igreja, eles têm que entrar sem isso aqui no dedo. Depois, uma criancinha ou alguém é que traz. Quando eles entram sem isso aqui no dedo, aí o pastor, o padre também, a Igreja Católica faz do mesmo jeito, o padre ou pastor vai fazer as alianças, que são as perguntas que o pastor faz para o noivo e para a noiva. Aquilo é aliança. Então o pastor pergunta assim: você promete ser fiel na saúde e na doença? Você promete cuidar e proteger nos bons e nos maus momentos? Aquilo é aliança. Isso aqui que coloca no dedo é um anel para você lembrar que você fez uma aliança com a sua esposa ou com seu esposo. Então, por que eu carrego isso aqui no dedo? Para que eu não esqueça que eu tenho uma aliança com uma mulher chamada Gleice, que é minha esposa. Mas a aliança de verdade são as promessas que eu fiz para a Gleice no dia do casamento. Quando você casa com Deus, você faz uma aliança com Deus. A sua parte da aliança é obedecer a Deus. Você prometeu no seu batismo que iria guardar o sábado, que iria devolver o dízimo e a oferta, que iria buscar a Deus todo dia, que iria não adulterar, que iria cuidar do seu corpo. Você fez promessas. Aquelas promessas são a aliança com Deus. E a promessa de Deus é te salvar. Então, você entrou em aliança com Deus. Toda vez que você peca, você quebra a aliança. E sem aliança, meu irmão, minha irmã, ninguém entra no céu. Você só pode entrar no céu com aliança. É por isso que na Santa Ceia Jesus falou assim: eu vou dar a nova aliança para você, porque você quebrou a primeira, porque você pecou. Mas essa nova aliança eu vou dar no meu sangue. Em outras palavras, para você poder ter uma nova aliança com Jesus, ele teve que derramar o sangue dele na cruz do Calvário para te oferecer uma nova aliança. A história do livro de Oséias gira em torno disso. Alguém que quebrou a aliança e Deus está prometendo, de alguma maneira, alertar essa pessoa para o perigo de estar sem aliança. E aí, no capítulo 2, chega um momento em que a esposa de Oséias, que já tinha traído Oséias, ela decide voltar para Oséias, mas não porque está arrependida, só porque os amantes dela não a queriam mais. Então ela resolve voltar não porque ela gosta de Oséias, não porque ela reconheceu o que fez, não porque ela mudou, não porque ela se arrependeu. Olha o que diz o verso 7. Ela, está falando aqui da mulher de Oséias, ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: já que eu não encontro os meus amantes, eu irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então com ele do que agora. Então não é que ela está arrependida, não é que ela viu o erro que cometeu, é só porque ela não está tendo oportunidade com os amantes, ela resolve buscar Oséias. E Deus está dizendo: Israel, você é igualzinha. Não é que você se arrependeu do que fez, é porque você está numa situação difícil. Quando o negócio aperta, você corre para Deus. Quando a dor chega, você corre para Deus. Quando a dificuldade chega, você corre para Deus. Não é que você se arrependeu, não é que você decidiu mudar, é só porque as circunstâncias às vezes lhe empurram para Deus. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer um relacionamento de tragédia. Deus não quer um relacionamento de como quando a coisa aperta, quando a doença chega, quando o desemprego chega, você corre para Deus, depois abandona Deus. Deus quer um relacionamento verdadeiro. Aí Deus diz no verso 8: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei, eu, o Senhor, é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, eu multipliquei a prata e o ouro que ela tem usado para adorar Baal. Olha que tragédia. Para mim, esse é um dos textos mais tristes do Antigo Testamento. Deus está dizendo: você não entendeu ainda
Você não entendeu que o que você tem, fui eu quem te dei? Você não entendeu ainda que o que chegou na tua mão foi bênção que eu estou derramando sobre a tua vida? Meus irmãos, o que Deus está dizendo é: você nunca vai ser fiel a Deus se você não reconhecer que o que você tem foi Deus quem te deu e que você deveria estar usando para adorar a Deus e não para adorar você mesmo ou Baal. Aí você pode dizer: ah, pastor, mas eu não adoro Baal. A grande tragédia, meus irmãos, de adorar Baal é que você não precisa admitir que adora Baal para adorar Baal. As suas atitudes demonstram se você está adorando a Deus ou a Baal. Por exemplo, o tempo foi Deus quem lhe deu, não é seu. Você não tem como acrescentar 1 minuto de vida ao seu tempo. Eu não tenho como garantir, nem você tem como garantir, se alguém aqui que está assistindo hoje, dessas 116 pessoas que estão conectadas, nenhum de nós temos como garantir quem aqui vai estar vivo daqui a 5 minutos. O tempo não nos pertence, pertence a Deus. Aí uma pessoa sai de casa sem fazer o culto familiar, uma pessoa sai de casa sem ler a Bíblia, sem orar. Sabe o que é que ele está fazendo? Ela está pegando uma coisa que deveria adorar a Deus e ela está adorando a ela mesma. Ellen White diz no livro Conselhos sobre Mordomia: só há 2 lugares no universo onde você pode colocar as suas riquezas, ou no celeiro de Deus ou no celeiro de Satanás. Então, ou você usa o seu tempo no começo do dia para adorar a Deus, para fazer um culto familiar, para ler a Bíblia, para orar, ou você está usando para o inimigo, mesmo que seja para você mesmo. Você precisa dizer: Santo Deus, o que eu tenho, o que eu sou é teu. E eu vou usar o melhor do que eu tenho e o melhor do que eu sou para te adorar. Eu não quero que nada do que eu tenho e nada do que eu sou seja usado para adorar o inimigo. Quando uma pessoa decide que não vai guardar o sábado, ou mesmo que ela não decida, mesmo que ela até diga que guarda o sábado, mas quando chega no pôr do sol, ela não faz um culto para receber o sábado, ela ainda está cuidando das atividades dela. Durante o sábado, ela está o dia inteiro nas redes sociais, não tem tempo para fazer uma visita, não tem tempo para buscar a Deus, porque passou o dia inteiro assistindo, mesmo que no sábado. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu vou usar o tempo que era para adorar a Deus, para adorar Baal. E Jesus está dizendo aqui: é uma tragédia você fazer isso. Você não reconhece que sou eu quem estou te dando. Você não reconhece que eu estou te dando para você me adorar. Quando uma pessoa termina um mês e ela decide que não vai ser fiel nos dízimos e ofertas, meu irmão, não tem nada a ver com sustentar a igreja. Tem a ver com quem vai ser adorado. Essa é a grande questão. Se você decidir que não vai devolver o dízimo e a oferta, fique tranquilo. A igreja vai vencer sem o seu dízimo e sem a sua oferta, porque a igreja é de Deus. Se você decidir que não vai mais assumir cargo nenhum na igreja, que está cansado de assumir cargo na igreja, que não vai mais se envolver com nada, fique tranquilo. A igreja de Deus vai vencer, mesmo sem os seus dons, porque a igreja é de Deus. A grande questão não é que a igreja depende do seu dízimo ou do seu cargo ou do seu dom. A questão é quem você está adorando ou deixando de adorar. Então, o que Deus está dizendo para a mulher de Oséias, para Israel e para mim e para você essa manhã é: você está usando o que deveria usar para adorar o inimigo. Talvez você já me tenha ouvido contar essa história, mas é uma história que se encaixa bem com o que eu estou tentando falar aqui. Um dia, eu vi um testemunho de um jovem que sofria muito porque ele era o único adventista da família. E para piorar, um dia a mãe dele disse que estava frequentando um lugar de magia. E ele ficou muito triste porque ele disse: Senhor, além de ninguém ser da família, minha mãe ainda está frequentando um lugar que eu sei claramente que é do inimigo. E um dia ele foi visitar a mãe, estava dirigindo, a mãe estava do lado, e a mãe disse assim: Filho, sabe por que eu vou nesse lugar de magia? Sabe por que eu frequento esse lugar? Porque lá eles falam o futuro da nossa família. Ela disse assim: Filho, a primeira vez que eu fui lá, eu fui saber do seu pai. A mulher jogou umas bolas, falou umas palavras e disse assim: Eu encontrei aqui seu marido. Seu marido vai sofrer um acidente. Aí ela falou: Filho, lembra que teu pai sofreu um acidente no trabalho?
Antes de ele sofrer o acidente, a mulher me avisou. Ela disse, filho, a segunda vez que eu fui lá, fui saber de seu irmão. A mulher jogou umas bolas, falou umas palavras e disse assim, o seu filho vai sofrer uma desilusão amorosa. E ela falou, filho, lembra que teu irmão acabou o noivado e sofreu muito? Antes dele acabar o noivado, ela me avisou. Aí a mãe começou a chorar e disse, filho, a terceira vez que eu fui lá, eu fui saber de você. E a mulher jogou umas bolas, falou umas palavras e disse, a senhora não tem outro filho, eu não estou encontrando ele. E ela disse, claro que eu tenho outro filho. E ela voltou a jogar as bolas, voltou a falar as palavras e disse, você está me fazendo perder tempo, você não tem outro filho. Ela disse, claro que eu tenho outro filho. E depois de um bom tempo, ela falou, filho, depois de um bom tempo. Ela disse assim, tem razão, você tem outro filho. Mas tem um problema, tem uma luz muito grande ao redor dele e eu não consigo ver nada do futuro dele. E ela perguntou, filho, que luz é essa? E ele disse, mãe, tudo que eu tenho e tudo que eu sou é de Deus. Se a senhora quiser saber alguma coisa do meu futuro, não vá procurar no inimigo, porque o inimigo não tem acesso a nada da minha vida. Essa luz que essa mulher viu é o meu Deus que está dirigindo a minha vida e guiando o meu futuro. Nada do que eu tenho está sendo usado para adorar o inimigo. Oh, meus irmãos, essa deveria ser a minha e a sua história. O meu tempo, o meu corpo, os meus dons. Eu não posso ser conhecido como o melhor trabalhador da empresa, mas na igreja eu não faço nada. Na empresa eu sou o melhor, mas na igreja eu não me dedico a nada. Eu tinha que ser o melhor para a causa de Deus. Eu tinha que ser o melhor do meu tempo, o melhor dos meus recursos para Deus. E sabe uma coisa que eu estou sentindo muito, meus irmãos, com todo carinho, com todo respeito eu faço e falo isso. Infelizmente está ficando cada dia mais escasso. Pessoas que dizem o melhor da minha vida é para a causa de Deus. E nós precisamos acordar para isso. Mas Deus seja louvado porque ainda existem homens e mulheres que o melhor da vida, o melhor do tempo, o melhor dos talentos, o melhor dos recursos é para Deus e para a causa de Deus. Esses dias eu encontrei uma pessoa que me emocionou muito ouvir essa história. Ele é engenheiro, ele tem doutorado em engenharia, um homem muito capaz. Mas a vida desse homem é trabalhar para Deus, para a causa de Deus, se envolver com a igreja. Irmãos, ele é tão dedicado à igreja, mas tão dedicado, que a filhinha dele pequena, ele tem uma filhinha quando ela era menor, ela disse assim, papai, eu quando crescer eu quero batizar, e eu quero que você me batize. Aí ele sorriu para ela e disse assim, filha, que bênção que você quer batizar, mas filha, eu não posso te batizar, eu não sou pastor. Ela olhou para ele sem acreditar e disse, papai, você não é pastor? Aí ele percebeu que ele se envolvia tanto com as coisas da igreja que a filha cresceu pensando que ele era pastor, de tão dedicado que esse homem é à causa de Deus. E ela olhou para ele e disse assim: como assim, papai? Você não é pastor? E ele disse: não, filha, eu sou engenheiro. E a filha não sabia que o pai era engenheiro. A filha cresceu pensando que o pai era pastor, de tão dedicado que ele era à causa de Deus. Oh, meus irmãos, a causa de Deus está precisando de mais homens e mulheres que sejam tão dedicados, mas tão dedicados, mas tão dedicados, que os filhos, os vizinhos. Eu já conheci alguns anciãos, eu já conheci algumas irmãs que eram chamados de pastor e pastora, porque o melhor da vida deles era para a causa de Deus. E eu louvo a Deus, porque eu sou fruto de uma mãe que era dedicada. Minha mãe faleceu há 18 anos. Não deixou herança para os filhos, mas ela deixou uma herança espiritual que supera qualquer herança que uma mãe possa deixar. Todos os dias, minha mãe, ela era contadora de uma Câmara de Vereadores pela manhã, ela era secretária de uma escola municipal à tarde, e todas as noites ela pegava os três filhos, cada um segurando uma barra da saia, e ela ia dar estudo bíblico, toda noite, toda noite, toda noite, toda noite. E eu comecei a ver minha mãe, e eu comecei a dizer, eu quero fazer o que minha mãe faz. E eu aceitei o chamado de Deus de ser pastor para continuar o que minha mãe não pôde continuar porque morreu. Eu estou dedicando o melhor da minha vida. Eu estou dedicando o melhor da minha juventude, o melhor das minhas forças, o melhor dos meus dons,
Não é porque a igreja me paga. É porque minha mãe me deixou uma herança que eu quero deixar para os meus filhos. De dedicar o melhor da minha vida. Eu não quero ouvir o que Deus disse para Israel. Você tem usado o que eu te dei para adorar Baal. Você tem usado o que eu te dei para fazer só a tua vontade. Aí, Deus tem um objetivo. Se você está usando o que você tem para adorar Baal, você está no caminho da perdição. E Deus tem um objetivo, e o objetivo é te salvar. Aí sabe o que Deus diz? Olha aí, capítulo 2, verso 9. Portanto, meu irmão, toda vez que aparecer a palavra portanto na Bíblia, preste atenção, porque é uma palavra de ligação entre o que foi dito e o que vai ser dito. Então Deus está dizendo assim, já que você está usando o que eu te dei para adorar Baal, aí Deus diz, portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, arrebatarei a minha lã e o meu linho, que deveria cobrir a sua nudez. Verso 12, verso 10. Agora descobrirei a sua vergonha. Verso 11. Farei cessar a sua alegria. Verso 12. Devastarei a sua figueira. Verso 13. Castigá-la-ei pelos dias que adorou os Baalins. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: se para alertar você, se para despertar você, eu tiver que te castigar, que fazer cessar, que devastar, eu vou fazer. Um dia eu estava pregando num congresso para jovens e tinha uns 5.000 jovens ali. E uma cantora, ela foi cantar antes do meu sermão. Aí ela pegou o microfone e começou a gritar: jovens, Deus quer mimar vocês. Gritou umas 5 vezes: jovens, Deus quer mimar vocês. E gritava: jovens, Deus quer mimar vocês. Quando ela terminou de cantar, meus irmãos, eu tive vontade de pegar o microfone e dizer assim: não é verdade, jovens. Deus não quer mimar vocês. Deus quer salvar vocês. Deus quer transformar vocês. Meus irmãos, é mentira a teologia de que Deus quer lhe fazer feliz. Deus quer lhe levar para o céu. E se para lhe levar para o céu ele tiver que derramar lágrimas, permitir que você derrame lágrimas, ele não vai ter dúvidas de permitir que você derrame lágrimas. Se Deus perceber que você está sendo infiel, que você está vivendo longe dele, se ele tiver que permitir que faça cessar, se ele tiver que arrebatar o trigo, se ele tiver que devastar e se ele tiver que castigar, ele não vai ter dúvidas, porque Deus não quer te fazer feliz nessa terra. Deus quer te fazer feliz na eternidade. Eu creio que Deus pode nos mimar. E eu creio que ele vai nos mimar a eternidade inteira. O céu vai ser um mimo só. Deus vai passar a eternidade inteira nos mimando. Mas enquanto não chegarmos lá, Deus não quer nos mimar, Deus quer nos transformar. Então é mentira essa teologia de que vá a Deus e pare de sofrer. Não, vá a Deus. E se para te transformar, Deus tiver que permitir que você derrame lágrimas, ele vai permitir, meu irmão. Porque ele quer salvar você, ele quer transformar você. E não é porque Deus é mau, não é porque Deus é um Deus injusto, não é porque Deus é um Deus irado, que agora está com raiva porque você fez coisa que não deveria, porque é infiel. Não. Sabe por quê? Olha o que o verso 14 diz. Para sua Bíblia. Oséias 2,14. Portanto, olha o portanto aí de novo. Sabe por que eu vou te castigar? Sabe por que eu vou permitir que você passe algum problema? Portanto, eu quero te atrair. Eu vou te levar para o deserto porque eu quero falar o seu coração. Aleluia. Está dizendo assim, não é porque eu sou mau, meu filho. Minha filha, não é porque eu não gosto de você. É porque eu quero atrair você para perto de mim. Você está longe. Há um autor chamado C.S. Lewis que ele diz que a dor é o megafone de Deus. A dor, muitas vezes, é a única maneira que Deus tem de nos chamar a atenção.
Então Deus não vai ter dúvidas. Então não tenha medo do deserto. Porque o deserto é, às vezes, o único lugar que Deus Então, tem para falar ao seu Deus. coração, para lhe atrair, para chegar perto de você. Ele está tentando de todo jeito e não está conseguindo. Você continua sendo infiel. Você continua distante de Deus. Outro dia eu falei com um pastor, que infelizmente saiu do ministério. E eu conversei com ele, orei com ele. E eu disse, pastor, como é que você está? E ele me disse, Josanã, essa queda que eu tive, perder o ministério, foi a única maneira que Deus encontrou de me salvar. Eu não estava ouvindo Deus. Eu era pastor, mas eu não estava ouvindo Deus. E sair do ministério foi a única maneira que Deus encontrou de me salvar. Eu estou perdoado, eu pedi perdão a Deus, eu perdi o ministério, mas eu não vou perder a salvação. E eu orei e chorei com ele, porque ele estava vivendo o que Deus está querendo fazer com a mulher de Osés e com a nação de Israel, e comigo e com você. Se tiver que perder alguma coisa, meu irmão, Deus não vai ter dúvida. Se tiver que permitir que você passe por dor e sofrimento, se ele tiver que te levar para o deserto, ele vai fazer. Porque ele quer te atrair. Porque ele quer falar o seu coração. Eu concluo com o verso 15. Deus diz assim: se você permitir que eu te alcance, permitir que eu fale ao teu coração, que eu te transforme. Verso 15 disse: eu lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor. Acor é uma palavra em hebraico que significa problema. Então, vale de Acor é o vale dos problemas. Deus está dizendo assim: eu vou transformar o vale dos problemas na porta de esperança. Aleluia. Você será novamente como nos dias da tua mocidade, como no dia que eu te tirei do Egito. Então Deus está dizendo: eu vou te levar para o deserto, porque eu quero fazer com que você seja como você era na sua mocidade. Ô meu irmão, como é que você era quando você aceitou Jesus? Eu conheço pessoas que, quando aceitaram Jesus, queriam entregar folheto até dentro do ônibus. Toda hora estava querendo falar de Jesus. Toda hora estava querendo dar estudo bíblico. Toda hora estava querendo ir para a igreja. O tempo foi passando, parou de ir no culto na quarta, parou de ir no culto no domingo, parou de fazer o culto familiar, já não devolve mais o dízimo, já não guarda o sábado com cuidado. Deus está dizendo: eu não quero assim. Eu quero que você volte a ser como era na sua mocidade, quando eu te tirei do Egito. Quão apaixonado você era por Jesus quando ele te tirou do Egito. Deus quer fazer com que você volte a ser como você era quando ele te tirou do mundo. E se ele tiver que permitir que você vá para o deserto, ele vai permitir. Minha mãe, ela dizia assim: filho, tem duas maneiras de aprender na vida. É do jeito que o tolo aprende e do jeito que o inteligente aprende. O tolo aprende assim, ó. O tolo, ele olha alguém quebrando a cara e diz assim: ah, fulano quebrou a cara, mas eu não vou quebrar, não. O sábio, ele diz assim: não, eu não vou por aquele caminho. Se tal pessoa já quebrou a cara ali, por que que eu vou por ali? Alguém perguntou aí qual é o livro que estamos lendo. Estamos lendo Oséias capítulo 2. Acabamos de ler o verso 15, Oséias 2,15. Então, o que o livro de Oséias está nos ensinando é: você pode aprender quebrando a cara, você pode dizer assim: Santo Deus, eu não quero ir para o deserto, eu não quero ir para o vale dos problemas, eu quero consagrar minha vida hoje, eu quero colocar minha vida em dias hoje, eu quero ter compromisso com o Senhor hoje. O que vocês estão lendo hoje fala como ensinar fidelidade para os filhos. Leia esse capítulo. Filho a ser fiel. Mas hoje eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, me salva. Santo Deus, eu permito, eu te autorizo, me salva. E se eu tiver que passar por alguma dor, alguma lágrima, para eu enxergar que eu estou distante do Senhor, eu quero é ser salvo. Mesmo que eu tiver que passar pelo vale dos problemas. Mesmo que eu tiver que enfrentar dor, perder alguma coisa. Porque eu quero, a felicidade é no céu. Nessa terra eu quero é ser transformado para poder estar contigo no céu.
Quantos querem pedir isso a Deus essa manhã? Oh, meus irmãos, parabéns a você que está com a câmera aberta aí. Eu sei que há outros que estão com as câmeras fechadas e também levantaram as mãos, mas saiba que a coisa mais perigosa do mundo é levantar a mão no apelo. Quando você levanta a mão, sabe o que você está dizendo? Santo Deus, estou te permitindo, me quebra. Eu estou dizendo, se for para me salvar, me quebra, mas eu quero ser salvo. E tenha cuidado com o que você pede a Deus, porque Deus ele leva a sério. Às vezes a gente acha que é só levantar a mão no apelo, mas para Deus não é só levantar a mão. Deus está dizendo assim, meu filho, é isso que você quer, porque você está infiel. Você sabe como você está guardando o sábado. Você sabe como você está sendo infiel nos dízimos e ofertas. Você sabe como você está se alimentando. Você sabe que você não tem usado os dons que eu te dei para me glorificar. Você sabe que você não está fazendo culto. Mas se você realmente permitir, Deus vai dizer, meu filho, então eu vou. Eu quero transformar você. Mas você não precisa ir para o deserto. Deixa eu terminar com a última história. Eu trabalhei na Missão Nordeste, aí onde a maioria de vocês mora. Eu trabalhei por 3 anos. E minha filha, quando eu trabalhei aí, ela tinha 1 ano. E um dia eu estava viajando de Natal para Recife. Ou, desculpem, de Natal para Mossoró. E na estrada eu estava sozinho no carro, conversando com Deus. E eu dizendo, Deus, que bênção, minha filha. Muito obrigado por ser pai. Que maravilha a paternidade. Quanto eu estou aprendendo. E o Espírito Santo se aproximou de mim e me disse assim claramente, Josanã, se sua filha morresse hoje, o que é que você faria? Eu tomei um choque, porque não tinha passado na minha cabeça a possibilidade de perder minha filha. Mas eu entendi que nesse mundo mal era uma possibilidade. Minha filha podia morrer a qualquer momento. E o Espírito Santo me perguntou, se tua filha morresse, o que é que você faria? E eu disse, oh Deus, se minha filha morresse hoje, de duas possibilidades, eu teria que escolher uma. Ou eu ia me revoltar contra Deus, eu iria te culpar, eu iria te abandonar, eu não ia querer mais saber nada de Deus, ou eu iria me consagrar como nunca me consagrei, te buscar como nunca te busquei, pregar como eu nunca preguei para Jesus voltar logo e eu reencontrar minha filha na ressurreição. Eu disse, Deus, hoje eu escolho essa segunda opção. Se minha filha morresse hoje, eu ia te buscar como nunca te busquei, me consagrar como nunca me consagrei, pregar como eu nunca preguei, para o Senhor voltar logo e eu reencontrar minha filha. Eu achava que Deus estava feliz com a resposta, mas eu senti o Espírito Santo dizendo: e por que você não se consagra hoje com tua filha viva mesmo? Por que uma tragédia teria que chegar na tua vida para você despertar? Josanã, eu preciso de você consagrada hoje, do jeito que você disse que iria se consagrar se tua filha morresse. Eu preciso você me buscando hoje, do jeito que você disse que ia buscar se sua filha morresse. Você não precisa de uma tragédia, Josanã, para você me buscar e se consagrar. Me busque hoje, se consagre hoje, pregue com poder hoje. E aquilo foi uma das maiores mudanças na minha vida, foi aquela conversa com Deus, indo para Mossoró. A partir daquele dia eu comecei a dizer, Santo Deus, eu não vou esperar uma tragédia. Eu quero ser teu hoje. Eu quero me consagrar hoje. Ô, meu irmão, não espere uma tragédia. Não espere a perda, não espere o sofrimento. Hoje é o dia da salvação, diz a Bíblia. Hoje é o dia de consagrar sua vida completamente ao Senhor. Deus está precisando de você consagrado e dedicado hoje. Então saia de casa hoje e diga, Santo Deus, eu sou teu. Eu quero ser completamente consagrado ao Senhor hoje. Eu não quero esperar que uma tragédia chegue na minha vida. Que Deus te abençoe, para que o fato de você ter levantado a mão simbolize que você também levantou o seu coração, dizendo, Santo Deus, eu estou decidido. Eu não tenho sido fiel e comprometido, mas eu quero ser, como nunca fui, a partir de hoje, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de falar com tantas pessoas no começo dessa manhã e compartilhar com elas um apelo de Deus. Não é um apelo do pastor Rosinaldo nem do pastor Josanã. É um apelo de Deus dizendo: você está distante.
O que eu dei para você me adorar, você está usando para adorar você mesmo. E se eu tiver que te castigar, te fazer perder, eu vou fazer porque eu quero te salvar. O meu plano não é te fazer feliz nessa terra. O meu plano é te dar eternidade. Então nos desperta, Santo Deus, para a realidade de que o Senhor está nos chamando a atenção, está tentando nos atrair. E que a única maneira de nos atrair é nos levar para o deserto, nos fazer passar pelo vale dos problemas, para nos despertar. Ajuda-nos a acordar e viver uma vida como nunca vivemos de consagração ao Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, muito obrigado, né? Que mensagem profunda para cada um de nós, né? A gente nem viu o tempo passar aqui. Muito Que obrigado. mensagem, Louvado que seja Deus. mensagem. Muito obrigado. Deus continue te usando. Amém. Mantendo assim sempre na presença do Senhor. Amém. Amém. Meus queridos, bom dia.